Bom, pessoal, antes da gente começar a criar medidas de lead time para criar os próximos gráficos, eu vou explicar um pouquinho só como é que funciona o meu fluxo aqui para eu criar esses relatórios, tá? Como eu falei no início do curso, não vou entrar no mérito de detalhe, de cálculo, de interpretação, etc. Eu vou só explicar como é que funciona a minha divisão de lead time de time, de release e delivery para vocês entenderem o que eu estou fazendo lá dentro do Power BI, tá bom? Então aqui eu desenhei um fluxo simples, um workflow, né, de como é que funciona as etapas do processo. Antes do to-do tem coisa, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui. Então a gente tem a coluna de to-do, aí tem a coluna de in progresso, pronto para teste, ready for test e testing, testando. Então essas três colunas aqui, elas fazem parte do lead time do time, tá bom? Então aqui o lead time do time são essas três colunas. A partir do momento que o QA, né, termina o teste dele, bota em ready for external teste, ele já começa a contar o lead time de release. É o lead time que o time não está mais atuando, mas está em times terceiros atuando para subir a release, tá bom? Tem trabalho que não vai ter esse lead time aqui? Tem, tá? Mas eu tô explicando isso só para vocês entenderem o que eu fiz nos gráficos lá do Power BI. A soma desses dois lead time, então lead time do time mais o lead time da release é o lead time delivery, tá? Então, o lead time delivery é desde o momento que o desenvolvedor pega a tarefa para ir em progresso até finalizar a atividade, tá bom? Para que isso, Marcela? Porque a gente vai agora calcular a medida de lead time para a gente criar nossos gráficos. Então, vindo aqui no nosso Power BI, lembra que eu criei aqui essa tabela de medidas? Só um detalhezinho, eu vou deletar essa coluna 1 aqui, que ela não serve para nada. E vocês vão observar que essa tabela minha aqui vai virar uma calculadora. Ou seja, excluir do modelo. Excluir a coluna 1 do modelo? Sim. Ou seja, essa tabela aqui, ela vai virar só medida, ó. Tá vendo que veio aqui para cima? Depois eu vou excluir essas aqui, porque essa aqui não vai servir para nada pra gente, porque só vai poluir. Mas eu vou criar, então, aqui a medida de lead time do time. Então, 3 pontinhos, nova medida. Lead time time. O que é o lead time time? Eu tenho na minha base, deixa eu mostrar aqui antes para vocês entenderem. Aqui na minha base, peraí, gente, que o Power BI tá pensando que eu cancelei um processo que ele já estava fazendo. Então, aqui na minha exibição de dados, eu vou ter aqui minha base histórica que a gente está criando, tá? Então, dessa base aqui, o que eu tenho aqui? Eu tenho a issue aqui, tenho um tipo, tenho um status e tenho cada coluna de quantidade de dias em cada etapa que essa issue ficou. Então, por exemplo, eu não quero pegar as canceladas. Deixa eu pegar aqui uma... Vou pegar uma aqui que está em done. Então, por exemplo, essa aqui, ela ficou 34 dias em progresso, 9 dias em ready for prod, 4 dias em ready for test, 16 dias testando. Então, a gente tem, para cada etapa no meu fluxo, uma coluna de quantidade de dias, tá? Então, o que eu vou fazer lá? Aí aqui a gente tem data de resolvido, data de criado, a tribo, squad e as labels que a gente trabalhou. Então, eu vou pegar, para criar o lead time do time, eu vou pegar a média de dias da coluna em progresso, ready for test e teste, que são essas três aqui que eu mostrei para vocês. Então, a gente está criando primeiro essa etapa aqui, ó. Vou criar essa etapa aqui agora.
tá bom? Voltando aqui. Então, eu vou aqui nos 3 pontinhos, nova medida. Lead time time é igual a média, então average. Que coluna, Marcela, você quer? Eu quero average in progress da base histórica. Cuidado para você pegar a base que você deseja, para você não pegar a base errada, tá bom? Então, in progress da base histórica. Veja que ele trouxe tudo e ignorou o que eu tinha escrito aqui. Mais a média da coluna ready for test. Fecha parêntese, mais a média da coluna teste. E o lead time da release, Marcela, me lembra aí. Vamos fazer então esse cálculo aqui agora, porque o lead time delivery vai ser consequentemente a soma desses dois. Vamos criar 3 pontinhos, nova medida. Lead time release, que é igual a mesma lógica, gente. A média da coluna qual? Ready for external test mais a média da coluna in external test. Eita. Aqui. Mais a média da coluna ready for prod. Porque Doni não vai contar aqui no lead time. E como é a medida do delivery? Lead time delivery é a soma dessas duas medidas. Então, eu vou usar uma medida que eu criei. Olha aqui, ó. Quando eu vou usar uma medida que eu já criei, o cálculo tá aqui dentro dela. Então, eu não preciso colocar a função, soma, average, calculate, entendeu? O cálculo tá aqui dentro. Então, eu só vou somar uma com a outra. Pegar uma, pegar a outra e fazer. Se você quiser multiplicar uma para outra, pode. Você podia fazer aqui outras coisas aqui também, tá bom? Feito isso, a gente já pode criar nossos gráficos aqui. Qual é o primeiro gráfico que a gente tem aqui? É a média de lead time por histotype. Então, observem que esse gráfico aqui é o mesmo desse. Para facilitar a nossa vida, a gente pode criar novamente, ou a gente pode botar um Ctrl+C, Ctrl+V, porque já está tudo configurado. Em vez de contagem de que aqui no eixo Y, você vai trazer o quê? O lead time delivery. Tcharam! Olha que mudou, gente, que esse gráfico não está mais igual a esse. Ou seja, se eu quiser olhar dessas 28 histórias que eu finalizei em maio, qual foi a média de lead time? Veja aqui que aparece aqui, ó, 45 no aproximado, 44,57. Então aqui já tem a média de lead time de cada mês por histotype. É só mudar agora aqui no formato do visual o título para a gente não se confundir, tá bom? Então é Lead Time Delivery. Prontinho.